Olá, meus irmãos, Shalom. Mais uma vez a gente vai estudar uma paraxá importantíssima, né, que fala da vida do patriarca da fé, né, aquele que influenciou as religiões hoje em dia, a maioria delas, as três principais principalmente, né, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Essas três religiões buscam para si o patriarcado de Abraão, Avraham Avinu, o, o patriarca da fé dessas três maiores religiões que existem hoje no mundo. E essa paraxá é muito importante, que vai falar da vida desse servo do Eterno, desse homem que era o amigo do Eterno. E a gente vai aprender muito acerca da vida dele hoje, nesse pequeno estudo que a gente vai fazer. Não dá para a gente abranger tudo, porque os textos dessa paraxá são muito intensos, não tem assim muito todo texto em si é importante, mas não tem como, lógico, a gente abranger tudo, mas a gente vai tirar um sentido assim para a nossa vida de hoje, que é o que eu tento abordar nos nossos estudos da Paraxá, que é colocar em prática aquilo que foi passado através da Santa Torá do Eterno. Então, para a gente colocar em prática hoje, o que é que a gente vai aprender? A Paraxá é ler lerá, que é vá por você, ou seja, saia por você. E Abraão, literalmente, é o pai da Techuvá, o pai da fé e é o pai da Techuvá. A gente vai ver em Gênesis 17 o Eterno dizendo a Abraão, ser perfeito, né? Seja perfeito, seja também perfeito na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Agora, como a gente pode ser perfeito diante de um Deus que é literalmente perfeito? O que é que a gente enxerga por perfeição? A gente vai ver, apontando aqui nas escrituras, alguns erros de Abraão no início da sua jornada. Mas como assim? Abraão era perfeito, era amigo do Eterno e tinha erros. Assim como Davi também, o servo do Eterno, que era o homem segundo o coração do Eterno, cometeu erros gravíssimos. Assim como Pedro, a gente fez um estudo. Desculpem pelo vento, tá, irmãos? Assim, eu gosto de fazer o ar livre, os estudos, porque é onde a gente se aproxima mais próximo, quando a gente está mais próximo da natureza, é onde a gente se aproxima mais do Eterno. A gente tem um estudo aqui no canal sobre a vida de Pedro, Kefa, né? Ele tinha um temperamento explosivo, ele era, assim, às vezes tempestuoso, ele dizia na cara, ele às vezes tinha os seus erros e queria brigar por eles. E aos poucos ele foi se corrigindo e a gente tem hoje várias cartas que mostram a fé de Pedro, como era grande nas coisas do Eterno e como ele nos instruiu através da sua palavra. E o que é que a gente vai aprender na Techuvá de Abraão? Inicialmente a gente vai ter esse texto, a gente vai começar em João capítulo 8. Vai ver o que o Messias tinha por consideração a fé de Abraão. E no capítulo 8, verso 31 diz: preste atenção como é similar o chamado de Abraão ao que Yeshua está dizendo. Então disse Yeshua aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Abraão, ele estava na casa do seu pai, né? E eu estava lendo ontem no livro de Jazar que Terá, o seu pai, ele era um príncipe do exército de Nimrod. Lógico que a gente não pode ter isso por verdade. Mas também nos escritos judaicos, né, na sabedoria judaica, no Talmud, vai relatar que Terá, ele cultuava deuses pagões, né, essas entidades que o próprio Nimrod havia instituído, iniciado, como a gente viu na paraxá passada. E o que é que a gente vai aprender a tirar disso? Que Abraão estava vivendo num meio completamente equivocado. Mais para frente aqui dessa paraxá a gente vai ver que o seu pai teve um chamado, mas no meio do caminho ele desistiu desse chamado. Ele parou no meio do caminho, ele não continuou. E Yeshua está chamando essas pessoas, esses judeus que creram nele, a
permanecerem nas suas promessas, na sua palavra, no seu caminho, para que eles sejam libertos de quê? Libertos pela verdade, libertos da mentira, do engano, do erro. Ou seja, que eles não desistam do meio do caminho, que eles perseverem. Tanto que alguns textos de Yeshua falam, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E no verso 33 diz: Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes afirmar que seremos libertos? E Yeshua explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente vê uma similaridade sobre Yeshua falar sobre casa, permanecer em casa, aquele que é filho permanece para sempre. E a promessa que Deus fez para Abraão, e muito provavelmente também fez para os seus pais, como estava na bênção que Noé deu a Sem, né, os descendentes de Sem, que é Tera no caso, Terá, da descendência deles serem propriedades de uma determinada terra, deles serem frutíferos, deles dominarem sobre Cã, sobre Jefé, né? A promessa deles foi de, literalmente, essa família, essa descendência ser abençoada. E a terra que o Eterno promete a seus descendentes é sempre a terra de Canaã. Essa terra que os descendentes de Cã herdaram e que saíram para pelejar literalmente contra os descendentes de Sem, que é como a gente observou na paraxá anterior. E Yeshua está falando que se essas pessoas permanecerem nas promessas, naquilo que foi prometido, serão libertos. E esses judeus, eles disseram que creram em Yeshua, mas eles literalmente começam a refutar a Yeshua. Eles começam a dizer: olha, nós somos descendência de Abraão. Como você diz que nós somos escravos? Que nós precisamos ser libertos? Na realidade, Yeshua está mostrando a eles que eles continuam com o pensamento preso a algumas doutrinas que são contrárias aos ensinamentos do que Abraão aprendeu. Tanto que ele vai continuar: eu sei que sois descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles acrescentaram a Yeshua dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Yeshua corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós fareis as obras de Abraão. Mas ao contrário, porque procurais matar a mim, um homem que vos tenho declarado a verdade, a qual ouviu de Deus, Abraão não procedeu assim. Então o que é que a gente toma por lição disso? É o que a gente vai ver nessa paraxá. Yeshua está contando toda uma história, relatando que Abraão, ele ouviu a voz do Eterno, ele saiu do meio do engano, do erro, e ele prosseguiu na promessa, ele não continuou, ele não ficou parado. Ele, do jeito que ele saiu da terra de Ur dos caldeus, ele continuou atrás da promessa que Deus havia dado. Que é isso que a gente vai observar na paraxá a seguir. Essa introdução vem dos ensinamentos de Yeshua. A partir disso a gente vai ver o que o Eterno vai falar para Abraão. Porque a gente falou, a paraxá começa no capítulo 12, verso 1, porque eu estou lendo aqui o capítulo 11, verso 31. Porque diz o seguinte, ó: Terá decidiu sair da cidade de Ur dos caldeus, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, e o filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão. E todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. Agora entenda bem. Eles saíram de Ur dos caldeus e foram para Canaã. Mas no meio do caminho eles pararam e ficaram numa cidade chamada Arã. Agora, entenda bem. Literalmente Terá morreu em Arã. Literalmente. Agora, espiritualmente também.
Por isso que o Eterno chama para que Abraão continue nesse chamado que havia sido feito ao seu pai. E o Eterno diz, olha, você vai dar continuidade, você vai sair da casa dos seus pais, ou seja, de toda aquilo que o seu pai conquistou, tudo aquilo que sua família tem, você vai deixar tudo isso e vai seguir minhas promessas. A partir disso, começa a história de Abraão. E o que é que a gente aprende disso? De que o Eterno, ele sempre dá para todos nós um chamado peculiar, particular. Por isso que Yeshua diz, olha, eu vim trazer disseção à terra, da mãe com o filho, do filho com o pai, do irmão contra o seu próprio irmão. Isso é a briga que o Yeshua disse, a guerra que Yeshua ia trazer dentro da nossa casa. De que se os nossos familiares quiserem continuar no engano, nós devemos ser contra isso. Nós devemos sair desse meio, independentemente se nós amamos bastante nossos familiares. Lógico que a gente vai tentar trazer eles junto. Mas, como Ló fez, né? Ló foi junto com Abraão. Ele entendeu o chamado de Abraão, ele sabia que não era para permanecer ali, ele foi junto com Abraão para uma terra que literalmente estariam ali contra tudo e todos, né? Estariam só dependendo do Eterno. Tanto que a gente vai observar agora no próximo capítulo, deixa eu só subir aqui, no capítulo 12, verso 1 vai dizer, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, dirige a terra que te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e serás tu uma bênção. Esse estudo, você vai ver que Abraão, ele buscou ser uma bênção no final de sua vida. Mas, mais à frente um pouquinho, a gente vai ver, Abraão buscou a bênção. Ou seja, buscou ter a bênção e não ser uma bênção. O que é ter a bênção? Ter a bênção é a doutrina que a gente vê hoje. As pessoas buscam recursos materiais, bens financeiros, o dinheiro é o que rege o mundo e os pensamentos muitas vezes das igrejas que a gente vê por aí. Se você tem um carro novo, você é abençoado. Se você tem uma conta bancária boa, você é abençoado. Se você tem uma casa bonita, você é abençoado. Agora, se você não tem essas coisas, você não está fazendo algo certo. Isso é uma doutrina de Nimrod. Nimrod, como a gente viu na paraxá passada, foi o primeiro a instituir reino, instituir a idolatria, instituir o amor ao dinheiro, às coisas materiais, instituir a luta do homem contra o eterno, o espírito lutando contra a carne. E é isso que Abraão, a gente vai ver mais à frente, que Abraão literalmente começa a seguir esse tipo de doutrina. E vai dizer o seguinte, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos da face da terra. Então, esse capítulo 12, verso 3 é marcante, irmãos. Por quê? Através de uma dispersão, de uma diáspora, através de um momento difícil dos descendentes de Abraão, que foi a dispersão das 10 tribos do Reino do Norte através do reinado, né, dos assírios, através da guerra contra os assírios. Literalmente, essa promessa se cumpre até hoje. No meio de todas as nações está o povo do Eterno. Eles não sabem que são o povo do Eterno e as nações não sabem quem são seu povo. São os descendentes de Abraão que estão entre as nações. Estão abençoando as nações com o quê? Literalmente com a palavra do Eterno, com aquilo que foi disperso através de Yeshua. Muitos dizem, né, que Yeshua não é o Messias. Alguns começam acreditando nesse meio de Techuvá, que Yeshua é o Messias, reconhecem que a Torá é válida através do Messias, através de Yeshua, e depois de um tempo começam a se pender para o lado do judaísmo e começam a negar o Messias. Começam negando uma parte do Novo Testamento, depois negam alguma veracidade de outros textos, depois de um tempo começam a negar literalmente todo o Novo Testamento e negam por si o Messias e Yeshua. Agora eu pergunto, qual foi o único judeu do mundo que colocou uma cópia da Torá em cada casa de todos os habitantes da face da terra, literalmente? Todos não, né? Mas vamos colocar aí
uma grande parte, todo mundo, o mundo inteiro conhece a história de Abraão. O mundo inteiro conhece a história de Yeshua. Por quê? Porque ele, por seu espírito, pela perseverança dos seus servos, ele levou essa cópia hoje a ser conhecida por todas as nações da terra. E todas as nações, a maioria, tem nas suas constituições decretos da lei do Eterno, que são justos. E hoje a briga da humanidade é para que esses decretos sejam destituídos, sejam retirados. Como, por exemplo, a legalização da pedofilia, da relação homossexual, que o Papa da Igreja Católica está lutando agora a favor, né, da legalização do homossexualismo. Todas essas coisas, enfim. O que é que a gente quer dizer com isso? Que a promessa de Abraão, que o Eterno deu a Abraão, hoje a gente nota que está sendo cumprida através da dispersão do povo da casa do Reino do Norte, que a gente também tem um estudo aqui nesse canal que fala sobre isso, das 10 tribos perdidas que estão dispersas entre as nações. Mas continuando, dando continuidade ao estudo, o que é que a gente vai aprender? Que Abraão, literalmente, ele começa a sua jornada, ele aceita a sua jornada e vai com seu sobrinho Ló, né, que é irmão da sua esposa Sarai, né, no caso. E ele, no verso 6, vai dizer que Abraão atravessou toda a terra no lugar onde ficava uma árvore chamada carvalho de Moré, né? Moré, no caso, professor. Mas entenda bem, atravessou é a mesma raiz da palavra hebreu, ou seja, aquele que atravessa. E Yeshua certa vez disse que aquele que crê nas minhas palavras atravessou da morte para a vida. Então, todo aquele que crê nas palavras de Yeshua, nos seus ensinamentos, é um hebreu, aquele que atravessa da morte para a vida. Abraão está simbolizando essa travessia do Jordão, que ele deixou o pecado, deixou o engano, que ficou na cidade de Harã, e está indo direto para as promessas que Deus quis, ou seja, ele está cumprindo esse chamado. Agora, é perfeito o caminho de Abraão em todos os momentos, como o Eterno chamou lá, disse, olha, anda na minha presença e ser perfeito? Não, ele tem suas falhas. O que é que isso vai nos demonstrar? Isso vai trazer um encorajamento para que nós, que muitas vezes erramos, e as pessoas, principalmente do meio religioso, colocam peso dizendo, olha, tu não quer guardar a lei, então tu vai viver pela lei. Mas o viver pela lei é como o Eterno diz, todo aquele que cumprir essas palavras viverá por meio delas, ou seja, terão vida por meio delas. Viver pela lei é você ter vida por meio da lei. Ou seja, a lei, você cumprindo os mandamentos de Deus, as suas instruções, que é a mesma palavra Torá, você vai receber a vida, você vai receber o amor de Deus. Então, quando a pessoa diz, olha, você vai viver pela lei, amém, muito bom. Eu já fui, uma pessoa disse que eu era idólatra da Torá. Sou. Se eu sou idólatra da Torá, eu sou idólatra do Yeshua, o único verdadeiro Messias, que serve e que seguiu os ensinamentos do único e verdadeiro Deus. Então nós somos idólatras de quem? Da Torá, da palavra do Eterno. Nós amamos, nós a louvamos, nós seguimos aquilo que Deus quis. Essa é a única idolatria que vale a pena. Então, o que é que a gente vai aprender? Que Abraão, na primeira oportunidade que ele teve de provar a sua fé, de continuar ali, já que Deus prometeu que aquela terra seria dele, seria da sua posteridade, que ele ganharia, seria abençoado naquele local. Na primeira fome que houve, o que Abraão fez? Ele correu para o Egito. Correu para aquilo que representa o início do pensamento, das divisões das nações, o início do pensamento de Nimrod, ou seja, existia um rei no Egito, que era o grande Egito, que era o faraó, que estava ali já englobando uma grande quantidade de súditos, estava sendo promulgada várias leis que estavam começando a ser contrárias aos ensinamentos do Eterno, e Abraão vai para lá por causa da fome.
que no verso 10 vai dizer: contudo, sobreveio uma grande escassez e a fome sobre as terras de Canaã. E Abraão desceu para o Egito, para viver ali algum tempo, porquanto a falta de alimento assolava a terra. E quando eu estava chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propôs a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és mulher muito bonita. Porquanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegrarão. É a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti e por tua causa, e conservem bem a minha vida. Então, Abraão vai para o Egito. Existia uma lei na época, com exceção de Sodoma e Gomorra, de que um homem não poderia tomar para si uma mulher casada. Isso era uma abominação aos olhos dos povos naquela época. E Abraão pensa, já que isso é uma abominação aos povos, provavelmente eles vão buscar burlar isso aí, vão matar para ficar com a mulher, já que é uma abominação. Já que as doutrinas da Torre de Babel, né, da promiscuidade, do engano, já estavam se assolando. Então Abraão toma para si uma medida simples. Olha, tu diz que é minha irmã, ou seja, Abraão começa a errar em buscar no Egito, numa terra que estava paganizada, e não confiar no Eterno. Começa a ter esse pensamento. Ele já começa a mentir, pedindo para que Sarai mentisse que ela era sua irmã. Na realidade, Sarai era irmã de Ló. E eles vão para o Egito. Chegando lá, acontece como Abraão havia pensado. O faraó se encanta pela beleza da sua esposa e começa a ser uma praga, né, do Eterno contra o faraó. O que isso simboliza também? Não que o Eterno esteja mentindo, que o Eterno esteja se escondendo, que o Eterno esteja fazendo algo de errado, mas é uma simbologia de que o povo do Eterno, que representa Sarai, está no meio do Egito e que o Eterno há de retirar sua esposa com todos os despojos, literalmente, e que esses povos, o Egito, que representa os povos, serão amaldiçoados por quererem contaminar a esposa do Eterno. Também a outra opção que a gente vai ver é que Abraão estava por sua mentira, a gente vai ver as consequências do erro de Abraão, por ter mentido, por ter usurpado o faraó, em ter aceitado os presentes que a gente vai ver mais à frente. No verso 16 vai dizer: este, por causa dela, tratou muito bem Abraão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Ou seja, Abraão ficou milionário por causa de Sarai, que era sua esposa. Agora, Abraão recebeu isso por quê? Porque ele era o irmão, aos olhos do faraó, o irmão de Sarai. Agora, quem era o verdadeiro irmão de Sarai? Era Ló. Quem é que deveria receber todas essas bênçãos aí? Era Ló e não Abraão. Agora Abraão recebeu tudo isso. Por fim, o Eterno lança uma praga sobre o rei do Egito. Ele descobre que ela era esposa de Abraão e ele sai com todos esses presentes que o faraó havia dado. Agora, o que é que a gente vai aprender em seguida? Esse aí, irmãos, era o primeiro pensamento do Nimrod, que ele começa a ensinar às nações que vocês devem ter uma bênção. E o que o Eterno chamou Abraão, qual foi o chamado que o Eterno deu a Abraão? Que ele deveria ser uma bênção. Ele deveria ser uma luz em meio às trevas. Então, a primeira coisa que Abraão deveria ter feito era não ter recebido esses presentes, não ter ido ao Egito, primeiro. Segundo, não ter mentido. Terceiro, não ter recebido esses presentes. E quarto, se ele tivesse recebido, ter dado a Ló. Agora, Ló provavelmente fica enciumado com aquilo. Ló deve ter poucos animais. Fica com pouca
pouca coisa, e Abraão, riquíssimo, cheio de animais e pastos, de servos, escravos e tudo. E no capítulo 13, o que é que a gente vê? Eles decidem se separar. Por quê? Olha o que diz. Ó. Do Egito, Abraão, com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito e era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e muito ouro. Ele partiu para Negueb rumo à cidade de Betel, indo a de um lugar ao outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando seu nome. Ló, em seguida, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Não quer dizer que Ló tinha a mesma quantidade que Abraão. Ele tinha também tendas, ovelhas e alguns animais. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuía tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Ou seja, Abraão provavelmente tinha muito mais que Ló, e Ló tinha pouco. Então, entenda bem, os servos de Abraão, para sustentar uma grande quantidade de animais, de ovelhas, de gado, de camelo, de tudo, ele precisaria de muita terra. E já os servos de Ló, que tinham poucos, eles tinham que brigar por aquela quantidade de terra para poder alimentar seus animais. Por isso, há uma divisão, há um racha. Então, Ló começa a desistir de ficar na mesma cidade de Abraão. Ele quer, literalmente, ir para outro lugar, ser abençoado em outro lugar. Por quê? Já não dava mais para aceitar aquilo. Também há um pouco de ressentimento, eu creio. Né? Não dá para, um texto não fala, mas deve haver um pouco de ressentimento. Por quê? Aquelas bênçãos que o faraó deu, aquelas bênçãos, entre aspas, era para ser de Ló e não de Abraão. Agora, Abraão aceitou aquilo. Tanto que, quando há essa divisão, veja como o dinheiro cega as pessoas. Ló deixou tudo para ir com Abraão. Já Abraão arrecadou coisas do faraó e decidiram se separar por causa disso. Então, no verso 8 vai dizer, ó, então Abraão propõe a Ló. Veja que é Abraão que propõe. Que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda essa terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu seus olhos, observou a planície do Jordão e toda a terra irrigada, até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. E isso aconteceu antes do Senhor destruir a Sodoma e Gomorra. Perdão, irmãos, tá? Esqueci de desligar aqui essa bendita internet. Aí fica aparecendo todo tipo de mensagem. Então Ló, um sobrinho de Abraão, como se fosse um filho de Abraão, ele fica, não sabe o que fazer, e ele escolhe o que está aos seus olhos mais bonito. O que era que para Abraão ter feito? Ter continuado com seu filho, continuado com seu irmão, com seu sobrinho, como se ele era como se fosse seu filho. Era para eles terem continuado juntos, terem resolvido sua disseção. Porque na realidade não deveria haver uma divisão entre o gado de Abraão e o gado de Ló, já que eles saíram juntos de Harã. Era para eles ser uma família, distribuindo tudo entre si. Mas houve a ganância, o pensamento de ter uma bênção e não de ser uma bênção aí. Então, o que é que a gente vai aprender disso? Tanto é que no verso 14, olha o que o Eterno diz, ó. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus de Abraão: ergue os teus olhos e observa bem o lugar que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão que não vai ser só aquilo ali dele, que Deus tem uma promessa muito maior do que aquilo que Abraão já era rico, já era milionário, do que as possibilidades de Abraão que ele tinha, porque ele não conseguia resolver uma situação entre ele e a família dele sobre uma quantidade de gado que era muito grande em si, mas que
Deus está dizendo que vai ser muito maior do que isso que ele está vendo. Vai ser muito maior. Porque Abraão não tinha quem deixar isso aí. Não tinha a quem dar esses animais, essas casas, esses escravos. Deus está dizendo que a promessa de Deus era muito maior do que aquilo que Abraão estava brigando, estava colocando em jogo ali. Tanto que ele diz, ó, toda a terra que vês eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grandes poeiras da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos cavalos de Manre. Ou seja, Abrão se levanta e volta para onde Deus começou a jornada de novo. Abraão começou aonde? Nos cavalos de Manre, de Moré, né, que chama-se. E ele volta de novo para lá, para começar tudo de novo. Ou seja, Abraão começa a refletir, poxa, eu comecei ali e fui para o lugar errado. Agora eu vou voltar de novo para o começo. Eu vou começar do zero de novo. Essas são as oportunidades que a gente tem na vida. De tornar do zero, que Deus nos dá. Do erro, embora que a gente tenha conhecido, aprendeu as promessas do Eterno, a gente começou a servir ao Eterno, começou a andar com Ele, e de repente a gente começa a seguir por um caminho errado. A gente começa a desviar-se do sentido original. A gente tem a oportunidade de fazer a techuvá, de retornar para o início, de começar tudo de novo, a fazer as coisas certas. Tanto que, olha o que a gente vai ver na próxima etapa. Tem as lutas de Sodoma e Gomorra. Abraão vai, a partir de agora, ele vai ao socorro de Ló. Ele não vai mais brigar com Ló, ele não vai mais se separar de Ló, ele vai socorrer Ló. Ele vai buscar de volta o seu sobrinho. E no verso 18 vai dizer: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho depois da luta que Abraão conseguiu recuperar Ló de Sodoma e Gomorra, da briga. Ele aparece quem? Melquisedeque para Ló. Então ele vai lá e faz uma festa, né, para Abraão. Olha, tu é o servo do Deus Altíssimo realmente. Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão começa a mudar. Ele começa a ver que precisa ser uma bênção e não ter uma bênção. Ele começa a distribuir esses bens. Ele ganhou nessa guerra aí dízimos, ganhou despojos, e ele ele deu dízimo a Melquisedeque. Ele não se apegou àqueles bens materiais. Tanto que, preste atenção, mas mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abrão: dai-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Ou seja, a mesma promessa a mesma coisa que o rei do Egito deu a Abraão: dinheiro, deu posses, deu possessões, deu tudo a Abraão. O rei do Egito deu e Abraão aceitou na primeira vez. Só que agora olha o que Abraão vai fazer. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abraão ficou rico às minhas custas. Veja se não houve uma mudança no pensamento de Abraão. Abraão mudou a sua forma de agir na mesma circunstância. Em vez de ele receber aqueles bens, ele disse: não, nada vai ficar contigo, nem vai ficar comigo. Do que foi dessas coisas aí, pode ficar com tudo, eu não quero nada.